arco X estiver nesse intervalo, ou seja, se a medida desse arco for maior que zero, podendo ser π radiano ou algo menos que isso, e a expressão 3 vezes o cosseno desse mesmo arco X mais o seno desse arco X for igual a 3, pode-se afirmar que, e aí nós temos 4 alternativas. Queridos, esta é uma boa aula para você que está engatinhando na ideia de ciclo trigonométrico. Ô professor, eu só sei que ciclo trigonométrico é uma circunferência acoplada no plano cartesiano, como o senhor me mostrou numa outra aula. Agora, para que serve? Como é que se usa? E o que é que aquilo tem a ver com as razões trigonométricas? Eu não sei de nada, mas, pois a partir desta aula você vai ficar craque. Veja que o X, ele é um ângulo, ele é um arco, correto? Bom, se é ângulo, massa, valem as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Aliás, eu quero começar por elas. Vamos revisar aquilo que a gente já sabe sobre razões trigonométricas num triângulo retângulo. Esse cara daqui é retângulo, é um ângulo, aqui você tem um ângulo reto, tá joia? E esse ângulo X, inicialmente, aqui num triângulo, ele é agudo. Já, quando a gente for para o ciclo trigonométrico, aí, meu amigão, não há limites para esse ângulo. Ele não precisa ser mais agudo, ele pode ser obtuso, pode ser 360, sem problema nenhum. Mas vamos devagar. Massa. Galera, fala para mim. Se eu tenho aqui o ângulo X, se eu sei que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede A, um dos catetos B, o cateto oposto ao ângulo X, para ser mais exato, né? E o cateto adjacente a esse ângulo, ele mede C, valem as razões trigonométricas, é ou não é? Seno do ângulo X é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, B dividido por A. Cosseno de X é o cateto adjacente ao ângulo X, também dividido pela hipotenusa. E a tangente de X, bem, a tangente não depende da hipotenusa. Ela trabalha com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente ao arco X, ao ângulo X. Veja que deliberadamente, intencionalmente, eu estou trocando as palavras arco e ângulo para que você vá percebendo, eita, verdade, aqui eu trabalho com ângulos, mas arco e ângulo, o professor já mostrou que as ideias são muito semelhantes, para não dizer sinônimas. Então, realmente faz sentido pensar em seno, cosseno, tangente de um arco. Opa, meu garoto, deixa eu te dizer mais. Se eu disser para você que a hipotenusa desse cara vale 1, olha que massa. Então, o denominador dessas duas frações valerá 1, posso apagá-lo, e aí eu vou dizer que o seno do arco X é B, o cosseno do arco X é C, e olha o que vai acontecer com a tangente, porque se seno de X é B, cosseno de X é C, eu posso dizer que a tangente de X é igual a essa razão, a essa fração, a essa divisão, seno de X dividido pelo cosseno de X. O professor repete, é só você olhar para cá. Ó. Se a tangente de X é B sobre C, cateto oposto dividido pelo adjacente, e se o A for igual a 1, ele vai sumir daqui, de modo que seno de X vai ser B, cosseno de X vai ser C, então eu vou apenas substituir. Onde tem B eu coloco seno de X, ó, e onde tem C eu coloco cosseno de X. Cara, vamos aplicar essas ideias ao ciclo trigonométrico. Olha o bonitão aqui, ó. Caramba, professor, você já colocou aqui pra gente o eixo X, que agora é o eixo dos cossenos, o eixo Y, o eixo vertical Y, que agora é o eixo dos senos, e tem um outro eixo aqui, um eixo paralelo ao eixo vertical, que é o eixo da tangente. Que parada é essa? Mas, vamos lá. Eu quero
que a gente pense no seguinte, olha, eu vou começar colocando aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o arco de 45 graus. Tudo bem? Deixa eu colocar ele de verdinho claro aqui. Cadê o arco de 45 graus? Olha aqui, ó. Esse é o arco de 45 graus. Tá joia? Eu vou pegar aqui um raio, só para você enxergar um triângulozinho semelhante àquele. Interessante. Então eu vou pegar aqui, ó, esse triângulo. Se esse camarada daqui, ó, se esse arco daqui, que eu estou riscando de verdinho, ele mede 45 graus, então o ângulo central medirá 45 graus. E como o raio é 1, aí eu fico bem mais tranquilo, como a gente já demonstrou em aulas anteriores. Também poderia dizer que esse arco daqui, ele mede π sobre 4, porque 180 graus, que é π radiano, dividido em 4 pedaços, cada pedaço valerá 45 graus. Tá massa. Cara, deixa eu te mostrar umas ideias. O que seria calcularmos o seno de 45 graus? Usando o que a gente acabou de revisar, seno de 45 vai ser o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Mas lembre-se que essa hipotenusa mede 1. Então, o seno de 45 graus, ele vai medir este cateto daqui dividido por 1. Interessante. Se eu te fizer perceber que, uma vez que o raio é 1, isso daqui poderia ser a metade de 1, não é? De modo que essa altura daqui, ó, aqui vai ser o seno de 45 graus, né? Cateto oposto dividido por 1, ou seja, o cateto oposto, quanto mede esse cateto oposto, vai ser o próprio seno. Observe que no eixo Y, acima do zero, os valores são positivos, não é? Então você tem um valor positivo que é maior do que 0,5, interessante, e menor que 1, mas já que o raio é 1. Abaixo do zero, você tem valores negativos, à esquerda do zero, valores também negativos, à direita do zero, valores positivos. E você tem aqui os variados arcos, que podem ultrapassar 360 graus tranquilamente, porque aí qualquer coisa a gente vai para a ideia de arcos côngruos, não é assim? E aí a gente procura lá a primeira determinação de um arco maior que 360 graus. Alguns chamam isso de primeira determinação positiva, como nós já vimos em aulas anteriores. Mas, deixa eu te mostrar uma ideia bacana. Isso já se foi calculado inúmeras vezes. E nós temos aqui, ó, por exemplo, deixa eu te fazer enxergar aquele triângulo que eu desenhei há pouco. Tá certo? Esse triângulo, ele está aqui, ó. Aqui é o 45 graus. E esse camaradinho daqui, o cateto oposto, sendo de 45, a gente já tem o valor dele aqui, ó. Essa altura daqui é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é um pouco mais que 0,5, é 0,7 alguma coisa. E um número irracional é infinito. O professor, e o cosseno? Veja que o cosseno vai ser o quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aqui também já foi calculado. Essa medida daqui é raiz de 2 sobre 2. Mas que bacana, deixa eu voltar para lá. Então tá certo. Aqui teremos raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, também teremos a raiz de 2 sobre 2. Muito bacana, é por isso que a gente pode enxergar a extremidade do arco, tá certo, como recebendo valores das razões trigonométricas. Então, essa extremidade daqui desse garotão,
esse arco de 45 graus, ou π sobre 4, ela possuirá um cosseno de 45 graus, ou de π sobre 4, valendo raiz de 2 sobre 2, e um seno de π sobre 4, ou de 45 graus, também valendo raiz de 2 sobre 2. Muito bacana, isso faz sentido porque, galera, ó, esse triângulo ele é retângulo, né? Então, pela lei da soma dos ângulos internos, esse cara daqui só pode ser 45. Isso significa que, de fato, os catetos são congruentes, os catetos têm a mesma medida. Que massa! Agora imagine você fazer essa brincadeira com todos os possíveis triângulos, com ângulos agudos, mas percorrendo toda essa circunferência. Meu amigo, o resultado é o que você já pode observar aqui, cara. Tá certo? Você vai ter para cada extremidade de um arco, você vai ter um valor de seno, um valor de cosseno. Professor, faz essa brincadeira de novo. Eu faço agora, meu filhão, porque você não pediu antes. Olha lá, deixa eu pegar um outro triângulo para você. Eu vou pegar agora o triângulo. Eu vou pegar o triângulo que corresponde a esse arco daqui. Π sobre 3, ou 60 graus. Tá joia? Muito legal. Aí o triângulo ele vai ser reto aqui, concorda comigo? E o seno desse cara vai ser esse cateto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 1. Ah, esse cara é grandão, ó. Essa medida daqui, essa ordenada daqui, ela é grandona. É verdade. Ela é quanto? É raiz de 3 sobre 2. Uau! Professor, como é que você sabe? Está aqui, ó. Observe esta extremidade deste arco de 60 graus, recebendo valores de seno e cosseno. A gente sabe que, no plano cartesiano, o primeiro valor é o valor de x, o segundo valor é o valor de y, não é? Ou seja, a partir de hoje, aqui no plano cartesiano, no ciclo trigonométrico, né, a circunferência acoplada ao plano cartesiano, o primeiro valor é o valor do cosseno daquele arco. E o segundo valor é o valor do seno daquele arco. Ah, interessante. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, num ângulo zero, num arco zero, o cosseno ele vai receber o valor 1, que é o próprio comprimento do arco. Já o seno, olha lá, para esse ponto daqui, qual é a ordenada dele? É 0. Ah, olha o ponto aqui, ó. E aí você tem infinitos pontos que correspondem a infinitos arcos, e cada ponto, cada arco possuindo um par ordenado de razões trigonométricas. Cosseno daquele arco e o seno daquele arco. Muito legal. Ô professor, mas voltando para cá, e qual vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente é o próprio cosseno. É a metade de 1, 0,5, ou 1 sobre 2. E por aí vai. É por isso que a gente tem aqui, ó, essa outra imagem. Uau, que imagem rica dessa circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, contendo aqui todos os valores dos ângulos notáveis, dos arcos mais usados nos problemas de matemática, nos problemas de engenharia ou de engenharias, tá certo? Ô professor, mas fala sobre esse eixo paralelo ao eixo dos senos agora mesmo. Vamos lá. Como que a gente entende a tangente de um ângulo? Nós já vimos aqui no início que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou ainda, quando a hipotenusa é 1, vale, não é, a razão seno dividido pelo cosseno. Minha gente, dá uma sacada para cá. Eu vou pegar este triângulo e vou fazer um prolongamento. Eu vou mudar aqui a cor para você enxergar direitinho. Tá, eu vou fazer um prolongamento, ó. Esse triângulo verde, tá joia? Agora ele se tornou nesse triângulo maior. Muito interessante, muito interessante. Veja que esse ponto daqui
ele vai corresponder ao valor da tangente de 45 graus. Tá certo? Que de acordo com aquilo que a gente viu na tela anterior, como o raio é 1, eu posso dizer que é o seno dividido pelo cosseno. Ora, mas aqui o seno de 45, num triângulo isósceles, o seno deu raiz de 2 sobre 2, o cosseno deu raiz de 2 sobre 2, de modo que a tangente vai ser raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso é 1, tá certo? Aqui, ó, a mesma altura do raio. A gente também poderia enxergar esse triângulo grandão daqui, ó. Esse triângulo grandão, de fato, ele tem catetos 1, ó, beleza? De modo que a tangente de 45 vai ser 1 dividido por 1. Ó, professor, mas a hipotenusa seria maior. É verdade, mas a tangente continuaria sendo o cateto oposto dividido pela hipotenusa. De modo que, fazendo essa brincadeira, sempre associando aqui, ó, a esse eixo paralelo ao eixo dos senos, ó lá, se eu pego agora, deixa eu mudar de cor novamente, se eu pego agora esse triângulozão, né? Cara, a tangente vai bater lá em cima, meu amigo, lá em cima. Quanto que vai dar a tangente de 60 graus? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ô, professor, mas eu não sei a medida desse cateto. É verdade. Então, vamos usar a ideia de seno dividido por cosseno. Se eu pego raiz de 3 sobre 2 e divido por 0,5, isso daqui vai dar raiz de 3. Opa! Então, raiz de 3, que é 1,7, é maior, não é, do que isso daqui. E a gente pode ver nessa outra figura aqui, ó. Ah, cara, que massa, ó. O ângulozão aqui, deixa eu fazer você enxergar. Olha lá, o ângulo de 60 graus, tá joia? 60 graus. Ele vai ter uma tangente igual a raiz quadrada de 3. Massa! Ô, professor, será que agora a gente sabe brincar com aquela questão? Sabemos sim. Mas antes, deixa eu te mostrar. A gente já viu que os valores dos eixos horizontal e vertical são positivos ou negativos de acordo com a sua posição aqui no plano cartesiano. Isso vai nos dar algumas ideias de sinais. Por exemplo, primeiro quadrante. O cosseno é sempre positivo, o seno também é sempre positivo. Já no segundo quadrante, o seno continua sendo positivo. Os valores da razão trigonométrica seno sempre são todos positivos. Já o cosseno são negativos porque eles estarão antes do zero. Já o terceiro quadrante é tudo negativo, abaixo do zero e à esquerda do zero. Quarto quadrante, cosseno positivo, seno negativo. Aí a gente tem uma ideia massa sobre os sinais de seno, cosseno e tangente. Tá certo? Olá, tangente. Primeiro quadrante é positivo porque ela é seno dividido por cosseno. O seno do primeiro quadrante e o cosseno são positivos. Positivo dividido por positivo é positivo. Segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, positivo dividido por negativo é negativo e por aí vai. Então, só com essas análises você já chega a esses resultados aqui com relação a sinais. Muito bem. Feita toda esta observação detalhada, meu amigo, minha amiga, vão brincar. Você vai chegar aqui comigo e vai desenrolar essa questão agora. Solução. Vamos lá. 3 vezes o cosseno desse cara, que é um ângulo que não pode ser zero. Agora, ele pode ser π, não é? Ou seja, o nosso amigo x é um desses arcos daqui, ó, de 0 a π. Interessante. Não é? Não pode ser zero, mas pode ser π sobre 2, ou seja, 90 graus. Pode ser 120 graus, até 180 graus. Agora veja que a própria expressão ela já nos dá uma dica. De acordo com aquilo que nós vimos, basta a galera perceber o seguinte: olha, professor,
Se esse cara, por exemplo, se esse ângulo x, se esse arco x tiver um cosseno tal, não é? Se o cosseno desse arco for -1, e se o seno desse mesmo arco for 0, acabou a brincadeira, meu amigo. Não é? Porque 3 vezes -1 mais 0 é -3. Então vamos investigar para quais arcos o cosseno tem um valor -1 e para quais arcos o seno desse arco é igual a 0. Então vamos lá, dando uma olhada aqui no nosso ciclo, a gente percebe, né? Olha, o cosseno do arco de medida 0 é 1. O seno desse arco de comprimento de medida 0 é 0. Mas aí não nos ajuda, porque se o cosseno é 1, 3 vezes 1 é 3. E outra, aqui diz que o arco ele tem que ser maior que 0, então esquece. Aí só nos resta essa opção daqui, olha que massa. O ângulo de 180 graus, esse arco de 180 graus, de fato ele tem um cosseno igual a -1 e um seno igual a 0. Garotão. E a questão permite que o x seja π. Ele pode ser menor ou até mesmo π, 180 graus. Tá joia? Então veja, cosseno de π é -1 e o seno de π é 0. Achamos, portanto, o πx é igual a π. Mas antes de a gente terminar a questão, a gente precisa analisar a tangente desses caras. Eita, beleza. Galera, a tangente de π é menor que -1? Vamos olhar lá. Tangente, vamos dar uma olhada naquele ciclo completão. A tangente de π de 180 graus é 0. Por quê? Porque a tangente, nós já vimos, ó, ela é o seno dividido pelo cosseno. Se o seno é 0, o cosseno é -1, 0 dividido por -1 é 0. Então a tangente de π é 0. Tá bom, então deixa eu colocar isso daqui bem pertinho das alternativas. Tangente de π é o seno dividido pelo cosseno, 0 dividido por -1 é 0. Aqui está dizendo que a tangente de π é menor que -1. Isso não está legal. Aqui está dizendo que a tangente de π é um valor negativo. Isso também não é legal. Eu estou dizendo valor negativo porque entre dois valores negativos, não é isso? Aqui está dizendo que a tangente de π ela está entre -1 sobre 2 e 1 sobre 2. Massa, porque o 0 está exatamente entre um valor negativo e um positivo. Aqui só tem valores positivos, mas a tangente é 0. Então, com certeza, para essa questão, a letra C está de bom tamanho.